Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre força de atrito. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bom, meus amigos, então existe dois tipos de atrito. Existe o atrito estático e existe o atrito dinâmico. O atrito estático é quando o corpo está parado. E o atrito dinâmico é quando o corpo está em movimento. Mas o que vem esse atrito? Qual que é a utilidade desse atrito no nosso dia a dia? Pessoal, se não existisse atrito, nós não conseguiríamos aí andar, por exemplo. Experimente, por exemplo, andar numa plataforma de gelo liso. Você vai derrapar, você vai cair devido ao atrito. Não, o atrito lá é muito pequeno. Então, o atrito ele vai depender da situação que nós estamos trabalhando. Ele não é nem mocinho e nem vilão. Porque o atrito é muito importante, por exemplo, para as rodas dos carros, para eles ficar firmes no chão e se locomover. Observe que quando tem a aquaplanagem de um veículo, é porque ele perdeu o atrito com o solo. Quando ele perde o atrito com o solo, o carro sai desgovernado. Então, o atrito é muito importante nessa situação e tem que ter atrito. Os pneus dos carros são desenvolvidos especialmente para ter uma maior aderência da roda do pneu com o asfalto. Já numa engrenagem de um carro, é necessário colocar o que? Graxa, para facilitar o deslizamento, para diminuir a questão do atrito. Então lá o atrito não é bem-vindo. Lá o atrito seria importante não ter, mas não tem como não ter atrito, né? Então a gente pode minimizar. Então vamos observar então os dois tipos de atrito, estático e dinâmico. Primeiro vamos falar sobre as personalidades que está por trás dessa ciência. Vamos lá? Bom, pessoal, as duas leis do atrito foi descoberta experimentalmente por Leonardo da Vinci. As duas leis é a seguinte, ele diz que a força de atrito ela é aproximadamente independente da área de contato, e a segunda lei que ele fala que a força de atrito é aproximadamente proporcional à força de reação normal. Quem distinguiu os dois tipos de atrito foi Charles Auguste de Coulomb. Chamou de atrito estático e atrito dinâmico. Vamos entender um pouco mais? Vamos lá? Então observe, pessoal, esse bloco aí apoiado em cima dessa mesa, esse caixote. Então, em estudos anteriores, nós desprezávamos o atrito. Na verdade, na vida real, nós não podemos desprezar o atrito. O atrito existe, embora com menor intensidade, né? Em algumas ocasiões. Mas ele existe. Então, foi desprezado para facilitar o nosso entendimento. Agora não vai ser desprezado. Então, se nós tentarmos aí empurrar esse bloco, ele vai ter uma certa resistência ao deslocamento, devido à força de atrito. Então, existe, embora a gente observe que é uma superfície lisa, mas se a gente aproximar um microscópio eletrônico, nós vamos ver aí uma determinada rugosidade. Então, é essa rugosidade que vai aí provocar o atrito entre as duas superfícies, dificultando assim o deslocamento desse bloco. Vamos entender um pouco mais agora sobre o atrito estático e o atrito dinâmico. Vamos lá? Bom, pessoal, a força de atrito de rolamento ela é muito menor do que a força de atrito de deslizamento. Vamos entender então aí. Então vamos pegar uma superfície e colocar em um bloco sobre ele. Quando eu aplico uma força nesse bloco, vai aparecer uma força no sentido contrário que opõe ao movimento. É essa força que nós chamamos de força de atrito. Então o corpo ele não vai sair do repouso quando a força aplicada foi exatamente igual à força de atrito. Então esse corpo vai estar em repouso, ou seja, a velocidade dele vai ser zero.
Se nós formos aí aumentando essa força, de acordo que a gente aumente, né? É claro que essa força de atrito, ela tem um certo limiar, um certo limite, né? Então, quando eu aumentar a intensidade dessa força aplicada, então vou aumentando de tal forma que essa força aplicada seja igual à força de atrito máximo. Ou seja, que esse bloco ele está na eminência de deslocamento. Ou seja, está próximo aí do deslocamento. Então, essa é a força de atrito máximo. Então, da mesma forma, ele está em repouso ainda. Então, para esse corpo sair do repouso, a força aplicada tem que ser maior do que a força de atrito. Concordam comigo? Vamos entender então. Então, está aí o mesmo bloco, eu aumentei a minha força aplicada nele. Então, aí apareceu a força de atrito máxima. Então, para que esse bloco seja deslocado, a força aplicada tem que ser maior do que a força de atrito. Se isso não acontecer, o bloco permanecerá em repouso. Bom, pessoal, então vamos apresentar para vocês a fórmula matemática que possibilita a gente calcular essa força de atrito. Como nós falamos sobre a primeira lei do atrito, né? Proposto aí por Leonardo da Vinci, ele falou então que a força de atrito ela é aproximadamente proporcional à intensidade da força de reação normal. E ela também é aproximadamente independente da área de contato. Então vamos entender aí, pegar o bloco que nós apresentamos no slide anterior, estamos aí aplicando a força nesse bloco, no sentido contrário aparece a força de atrito. Lembrando que na vertical existe a força peso, que é sempre orientado para baixo e vertical, e perpendicular ao plano da superfície de apoio, temos aí a força de reação normal. Então, essa força de atrito, que é chamado de FAT, ela é diretamente proporcional à força de reação normal. Essa letra que vocês estão vendo aí, que parece o U, que vai estar marcado aí agora, ó, ela representa para nós o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, ele é uma grandeza adimensional, ou seja, não existe unidade de medida. Se eu quero calcular a força o coeficiente de atrito, é só eu pegar a força de atrito e dividir pela força de reação normal. Então, cada material vai ter um determinado coeficiente. Lembrando que o coeficiente de atrito estático, ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Nós vamos observar aí fazendo um exercício de aplicação. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos fazer aí um exemplo de aplicação para que nós entendamos um pouco mais aí da força de atrito estático e dinâmico. Então veja só, um corpo de peso igual a 200 N está em repouso sobre uma superfície horizontal, onde os coeficientes de atrito estático e dinâmico valem respectivamente 0,4 e 0,3. Calcular a intensidade da força paralela ao plano, capaz de fazer o corpo entrar em movimento e mover-se em movimento retilíneo e uniforme. Então vamos lá para a montagem aí do nosso problema aí de aplicação. Bom, pessoal, então vamos para a resolução do nosso problema. Lembrando então que foi o que nos foi dado. O coeficiente de atrito estático, que é 0,4, o coeficiente de atrito dinâmico é 0,3 e a força peso, que é de 200 N, não é mesmo? Então olha lá. Coeficiente de atrito estático 0,4, dinâmico 0,3 e a força peso 200 N. Bom, vamos entender aqui então. Nós temos aí uma superfície plana horizontal e é colocado um bloco sobre ele. E aí o exercício quer saber qual que é a força capaz de fazer com que esse corpo entre em movimento. Então, lembrando aí que no sentido contrário existe a força de atrito. Então, de acordo que eu vou aumentando a força aplicada, essa força de atrito vai aumentando também na proporcionalidade. Só que ela tem um determinado limite. Então, nós queremos descobrir qual que é essa força capaz de fazer com que esse corpo entre em movimento.
Lembrando que na vertical existe a força peso e a força de reação normal. Então, lembrando que a força peso em módulo é igual à força de reação normal. Então, para esse corpo entrar em movimento, a força aplicada tem que ser maior do que essa força de atrito máximo, concordam? Então, vamos calcular essa força de atrito máximo. Então, como o corpo está em repouso, o coeficiente que eu vou usar é o coeficiente de atrito estático, não esqueçam disso. Ou seja, é mais difícil tirar um corpo do repouso, não é? Porque o atrito estático é maior do que o atrito dinâmico. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, observem aí que o coeficiente de atrito é 0,4 e a força de reação normal é 200. Lembrando aí que força-peso em módulo igual a força de reação normal. Então, substituindo os valores e multiplicando aí, 0,4 vezes 200, nós vamos encontrar que a força de atrito máximo é 80 newton. 80 newtons. Então, observem o seguinte, para esse corpo entrar em movimento, a força aplicada tem que ser maior do que 80 newtons. Então, se eu aplicar uma força maior que 80 newtons, eu vou tirar esse corpo do repouso. Então, a letra A nós fechamos com chave de ouro. Vamos agora fazer a letra B. Então, lembrando que para o corpo mover em movimento retilíneo e uniforme, a aceleração tem que ser 0. Então, observe o seguinte, que a força aplicada menos a força de atrito tem que ser igual a 0, porque a força resultante tem que ser igual a 0. Para a força resultante ser igual a 0, a aceleração é 0. Então, observa que força aplicada menos a FAT igual a 0, que é a força resultante. Então, isso eu tenho que a força aplicada tem que ser igual à força de atrito. Lembrando que agora o atrito é dinâmico, o corpo está em movimento. Então, nós não estamos tirando o corpo do repouso mais, o corpo está em movimento. Então, observa que o coeficiente de atrito dinâmico é 0,3 e a força de reação normal, 200. 200 vezes 0,3, eu vou encontrar que a força de atrito é igual a 60 newton. Ou seja, para o corpo, então, continuar em movimento, basta eu manter uma força de 60 newton, que ele vai mover em movimento retilíneo e uniforme. Observe aí que depois que o corpo entrou em movimento, a força foi bem menor do que tirar ele do repouso, foi o que nós falamos. Então, a força aplicada para tirar um corpo do repouso, ela é bem maior do que quando o corpo está em movimento, para eu manter o corpo em movimento. Então, espero ter ajudado vocês. Não esqueça aí de dar o seu like, pessoal. E se você gostou, compartilhe o nosso vídeo. Ajude mais pessoas e ajude-nos ao nosso canal a desenvolver. Vamos agora para o nosso momento de reflexão. Vamos lá? Então, vamos para o nosso momento de reflexão. Às vezes, você tem que levantar sozinho e seguir em frente. Mentes de sucesso. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!